boa noite a todos. É com grata satisfação que estamos aqui mais uma vez para estudarmos, refletirmos temas tão importantes. E graças ao Grupo Espírita Fraternidade, agradeço mais uma vez a confiança, para podermos trazer aqui reflexões que são dadas através do livro Palavras da Vida Eterna, pelo Espírito Emmanuel. E a lição de hoje, a lição 93 desse livro, nós vamos falar sobre serviço e inveja. O que parece até um tema contraditório, porque quando estamos a serviço, estamos na caridade, estamos no bem, então automaticamente a inveja já não estaria presente, Mas nós vamos ver que Emmanuel nos traz um lembrete de que devemos sempre ter cuidado com os nossos pensamentos, com o que motiva as nossas ações, E que nós estamos ainda tendo que ter muita cautela com relação ao nosso passado, que ainda é muito nebuloso, ainda é um passado que nos traz uma herança muito ainda negativa, muito inferior, e por isso que às vezes, mesmo quando queremos fazer o bem, trazemos essa nossa sombra do passado através das nossas limitações, da nossa inferioridade ainda. Mas que o que importa, na verdade, é a gente ter consciência, que devemos ter sempre cuidado com as nossas ações no bem. Então, só para harmonizarmos, primeiramente, vamos ler um trecho do livro Vinha de Luz, que é o item 110, Caridade Essencial, já para irmos entrando em contato com o tema de hoje. E a caridade é esta: que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. João capítulo 2, versículo 6. Há em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino, em qualquer setor da experiência, em qualquer setor da existência ou da fé religiosa que foi chamado. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única, conjugam-se e completam-se num todo nobre e digno. Ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito da boa vontade para com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo, no que se refere à compreensão e aos auxílios fraternais. Em razão disso, as menores manifestações de caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não podemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas, dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados, na condição de mendigos na luz. Então, já um pouco mais harmonizados, um pouco mais
serenos. Eu convido a todos que nós fechemos os olhos, inspiremos calmamente e elevemos o nosso pensamento a Deus e Jesus, agradecendo a oportunidade de refletirmos e aprendermos através do Espiritismo os verdadeiros ensinamentos do Cristo. Agradecemos a espiritualidade amiga que nos abençoa, que nos intui e que está sempre presente no nosso trabalho, mesmo que nós muitas vezes não percebamos a sua presença. Pedimos então que nessa noite, mais uma vez, possamos aprender ao máximo para aos poucos irmos modificando a nossa vida e crescermos, evoluirmos e caminharmos até Jesus. Fique conosco, Mestre querido, hoje e sempre. Que assim seja. Então vamos para o nosso estudo de hoje, né? Serviço e inveja. E Emmanuel começa com um trecho do conhecido, uma conhecida passagem, né, de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 4, a gente vai falar aqui, mas é uma passagem conhecida. Nessa passagem, um dos itens aqui que Paulo fala é: a caridade não é invejosa. Uma das falas de Paulo, né? A caridade não é invejosa. Mas é um trecho de uma passagem bem conhecida, né, de Paulo aos Coríntios. Então, é um lembrete, né? Uma frase que, na verdade, o Paulo, em algumas traduções, é o amor, não é invejoso, né? E aqui é traduzido como a caridade, que é a verdadeira forma, manifestação, né, do amor, que é o amor desinteressado, né, o amor pelo próximo, sem nenhum tipo de interesse, a não ser o interesse de realmente auxiliarmos e fazermos parte, né, da grande obra divina. Então, Emmanuel começa essa explanação, né, dizendo o seguinte: muitos companheiros asseveram a disposição de ajudar, em nome da caridade. Entretanto, para isso, exigem os recursos que pertencem aos outros. E aqui, né, quando a gente fala assim, muitos companheiros, nós devemos pensar não numa crítica a outras pessoas, mas numa autocrítica a nós mesmos. Porque, com certeza, em algum momento da nossa caminhada, por mais que nós tentemos, né, ser caridosos, ser bondosos, nós vamos tropeçar, né? Então, é um lembrete a nós mesmos. Quando aqui fala em muitos companheiros, né, Emmanuel se refere a nós também, né? Então, quando ele também fala que asseveram a disposição de ajudar, ou seja, têm a vontade de ajudar, falam em ajudar, mas exigem os recursos que pertencem aos outros, é quando, por exemplo, a gente fala assim: eu faria o bem se eu tivesse na condição do fulano, por exemplo, que tem dinheiro. Eu faria uma obra de caridade. Eu não gastaria com roupas, com luxo, eu faria diferente. Ou então quando a gente fala assim: nossa, se eu tivesse esse dom de oratória que o fulano tem, eu daria palestras, eu ajudaria, eu faria atendimento fraterno, né? Mas a gente muitas vezes acaba recaindo nesse tipo de fala, né? E aí a gente está querendo ajudar com um recurso que não é nosso, um recurso que é de outra pessoa. E quando, na verdade, nós temos os nossos recursos, nós temos os nossos potenciais, né? Por mais que a gente julgue que o potencial do outro é mais nobre, é mais bonito, é mais útil, nós temos a nossa capacidade de ajudar também. Então, quando nós queremos ajudar, a primeira pergunta que devemos, né, fazer é: como podemos ajudar? Né? Porque todos nós temos como exercer a caridade. Independente da nossa situação hoje encarnada, né? Nós sabemos que todos têm limitações, mas todos
Isso é uma capacidade inata do ser humano, né? Nós temos o potencial de fazer o bem muito maior do que imaginamos, né? Cada um no seu campo, com seus recursos, com seus instrumentos, com as suas habilidades, todos podem ajudar um outro semelhante, né? E ajudar de acordo com o bem que podemos fazer, né? Às vezes queremos fazer um bem que não temos nesse momento acesso, né? Mas temos outras habilidades e potenciais. Então, continuando com a fala de Emmanuel, né? Querem amparar os necessitados, mas dizem aguardar vencimento igual ao do colega que lhe tomou a frente na organização do trabalho, né? Então, muitas vezes nós julgamos a nossa falta de iniciativa porque somos menos privilegiados, né? Aqui nessa fala do Emmanuel, ele dá um exemplo, né? Se eu ganhasse o que o fulano, que é meu chefe, ou que ganhou uma promoção que eu queria ganhar, não ganhei, mas se eu tivesse, né, a quantidade de salário que ele tem, eu ajudaria os necessitados, né? É um exemplo, né? E às vezes a gente ouve, ou até fala, né? Se eu ganhasse na Mega Sena, eu faria isso, eu ajudaria minha família, eu compraria isso, eu daria tantas cestas básicas. Se eu fosse promovido, eu faria diferente nessa empresa, eu faria melhor, né? Se aquela pessoa fosse transferida e saísse aqui do convívio do meu ambiente de trabalho, tudo seria melhor, eu mesmo faria isso. Então, são ações, movimentos, em geral materiais, que não dependem da gente, dependem de requisitos que nós não temos, né? Só que nós podemos pensar de outra forma. Nós podemos pensar quanto custa nossas ações no bem. Quanto custa o nosso silêncio perante um irmão que quer falar. Quanto que custa a nossa escuta, né, perante um familiar em dificuldade. Quanto custa o nosso abraço para um amigo que está carente, que está triste, que está passando por uma situação difícil. Quanto custa a nossa palavra para confortar alguém que a gente às vezes nem conhece, mas que está precisando e que às vezes a gente tem aquela palavra para dar? Quanto custa o nosso tempo para ir num asilo, para ir num orfanato, para brincar com um sobrinho, né? Para visitar nossa avó, para visitar uma tia que é sozinha? Quanto custa o nosso silêncio, nosso sorriso? Para quando passamos pelas pessoas que convivemos diariamente, ou até para um estranho na rua, que às vezes esse sorriso vai dar uma sensação boa para essa pessoa. Tudo que eu falei nas últimas frases, financeiramente não custa nada, materialmente não custa nada, só custa nossa atitude, né? E pode ter certeza que vai fazer diferença na vida das pessoas. É caridade, é desinteressada, né? E aí nos coloca no serviço do bem sem essa necessidade de recursos materiais, que realmente, no nosso momento que estamos encarnados, é um limitante para a grande maioria das pessoas, o recurso material. Para outras, não é. Mas quer saber de uma coisa? Nem sempre essas pessoas que têm muitos recursos, quando fazem uma caridade financeira, estão realmente fazendo caridade. Porque muitas vezes fazem por reconhecimento ou porque a imagem delas precisa disso. E aqui nós estamos julgando, né? Mas estamos dizendo assim que o que realmente faz diferença é o que faz com amor, com carinho, com coração. Essa é a caridade. Então, mesmo alguém que tenha muito dinheiro e faz uma caridade financeira e faz com intenção, mesmo que aquele dinheiro não faça a menor falta para ele, é uma boa ação, é uma ação de caridade. Mas o que queremos reforçar é que não precisa do recurso financeiro para ser caridade. Porque como é um verdadeiro limitante para a maioria das pessoas, as pessoas justificam o não fazer caridade porque não tem condição financeira, porque não tem condição nesse momento, mas tem outras formas de caridade, né? Então, continuando na leitura,
declaram-se inclinados ao socorro de meninos desprotegidos. Alegam, todavia, que apenas assumirão a iniciativa quando possuírem casa semelhante à do amigo mais próspero. Então, mais um exemplo aqui que Emmanuel traz, né, que coloca uma condição para auxiliar, que está no mundo do outro. Se eu tivesse uma casa encheria de criança, ou encheria de bichos, salvaria os cachorros da rua, ou, né, e não faço porque não tenho essa condição. Quando a gente faz isso, a gente não está fazendo nada mais do que cobiçar o que é do outro. Porque quando eu falo, se eu tivesse aquilo que o fulano tem, eu ajudaria, na verdade, antes de pensar em ajudar, eu estou dizendo que eu gostaria de ter aquilo. E aí isso é inveja. Então, a gente, além de limitar a nossa capacidade de auxílio, antes disso a gente já está caindo na inveja. Né? Então, seja no plano físico ou no plano espiritual, porque às vezes cobiçamos a capacidade de um grande... eu queria ser como o fulano que é médium, mas eu sou uma pedra, não tenho a menor sensibilidade, então não posso ajudar numa reunião mediúnica, né? No caso de alguém que é espírita e quer ajudar na casa espírita, ou queria ser um grande orador, queria falar como fulano, mas não falo como ele, então não posso dar uma palestra. Ou queria ter o dom da palavra, que algumas pessoas têm, e auxiliam os outros desinteressadamente, mas eu não tenho esse dom da palavra, então não posso ajudar nisso. Ou queria saber cozinhar para ajudar a fazer o sopão da obra social, lá que eu me identifico muito com as pessoas que trabalham lá, mas eu não tenho essa aptidão, então não posso. Então, primeiro a gente está invejando a habilidade dos outros, né? Segundo, estamos limitando nossa capacidade de ação. Estamos esquecendo que somos grão daquela história do grão de mostarda, né? Que é o que podemos fazer, mesmo que pequeno, mas que faz toda a diferença, né? Lembrar que grandes atos nem sempre promovem grandes mudanças, mas pequenos gestos podem promover grandes mudanças, né? Ou seja, não é diretamente proporcional a quantidade de esforço com a quantidade de benfeitoria. Então, se nós podemos fazer, mesmo com um pequeno gesto, um pequeno esforço, com uma intenção boa, podemos sim promover grandes mudanças, né? E também muitas pessoas acabam auxiliando sem intenção. Às vezes a pessoa faz a caridade, um gesto que parece pequeno, mas que ela faz aquilo até por... eu dou um sorriso porque estou acostumado a sorrir. Eu falo com as pessoas porque eu gosto, porque eu me sinto bem. Mesmo parecendo que não, porque não tem a intenção de fazer o bem, está fazendo e tem mérito para isso, né? Outras pessoas auxiliam com intenção, mas acabam sendo reconhecidas, ganhando reconhecimento das próprias pessoas que são ajudadas, e aí muitas vezes nem tem tanto mérito para a vida futura, né? Às vezes o próprio elogio que é dado, ou o reconhecimento que é dado, e se infla, a gente às vezes se infla com isso, devemos ter cuidado também com a vaidade, né? Já é o reconhecimento. Mas o que a gente faz com amor, de forma desinteressada, mesmo sem receber o reconhecimento aqui na Terra, podem ter certeza que receberemos esse reconhecimento, né, divino, que é o que verdadeiramente importa, né? Então, continuando, afirmam-se desejosos de colaborar na construção da fé, amando e esclarecendo a quem sofre. Interpõe, no entanto, a condição de desfrutarem a autoridade dos irmãos que se encarregam dessa ou daquela instituição antes deles. Então, mais uma vez, né, lembrando que nós não precisamos, assim como nós não precisamos de dinheiro, de matéria, de habilidades extras para fazer caridade, nós também não precisamos de um cargo. Nós podemos auxiliar até, inclusive, aos que estão num cargo acima de nós. Nós podemos auxiliar independente de qualquer situação ou condição de poder
E nós devemos fazer a nossa parte, né, como um grande formigueiro, né, sabendo que temos líderes que estão à nossa frente, nos representando, e devemos, né, trabalhar em comunidade. Nós podemos fazer uma caridade conjunta, né? Também aí está a grande beleza de estarmos aqui encarnados, né, sem lembrar do nosso pretérito, mas estamos sempre bem acompanhados. Temos pessoas ao nosso redor que querem fazer o bem também, podemos colaborar, fazer juntos. Então nós não precisamos de uma posição de poder, autoridade, para lançar mão do nosso amor, para fazer o bem, né? E muitas vezes parece que estamos numa condição de subserviência, né? Estamos numa condição ali que temos que responder a alguém, mas mesmo nessa condição, nós podemos fazer o bem. Continuando, né, a fala do Emmanuel, expõe a intenção de escrever na difusão da luz espiritual. Isso aí, principalmente no meio espírita, né, temos bastante. Contudo, somente entrarão em atividade quando dispuserem da competência de quantos já despenderam larga parte da vida na estruturação da palavra escrita. Então, eu queria ter o dom da leitura, poder escrever coisas lindas que as pessoas lessem e se sentissem bem, se sentissem, né, melhores. Mas será que nós queremos isso porque nós realmente queremos fazer o bem ou porque nós queremos, né, pela nossa vaidade, ser reconhecidos pelos nossos atos? Como a gente já falou, nós não precisamos do reconhecimento aqui na Terra. Nós teremos, se bem intencionados, o reconhecimento, né, no plano espiritual, que é o que realmente importa, né? Então, todos nós queremos, né, deixar a nossa marca por onde passamos, né? Deixar uma marca positiva, boa, uma imagem boa. Claro que sim, mas isso não tem que ser o nosso objetivo final, né? Se fizermos o bem, logicamente que a nossa caminhada nós deixaremos passos aí, né? Deixaremos marcas positivas, né? Benévolas, né? Que vão continuar fazendo o bem mesmo quando nós não estivermos mais aqui. Mas tem que ser pelo coração, pela boa intenção, não pela vaidade, que a gente também tem que aprender a domar. Mas lembrar também que as pessoas que deixam essas marcas hoje são pessoas que trabalharam muito para isso, que desenvolveram essa competência através de muito trabalho, muito suor, muito esforço. Então vamos começar pelo começo, né? Vamos primeiro fazer esses pequenos gestos ou um trabalho talvez mais braçal dentro da nossa casa espírita, ou se não for espírita, dentro da sua comunidade, junto à sua família, junto ao seu trabalho, fazer bem as suas ações e com certeza a caridade vai estar ali presente, né? Independente do qual ramo, de qual ação está fazendo. Devemos pensar assim, o que nos move? É o desejo de ser melhor, porque quero ser melhor que o outro, quero ser reconhecido por todos, ou a vontade de ser melhor do que eu mesma no ontem, né? Vontade de crescer, de ser melhor, de ser reconhecido por alguém que teve um esforço e deixar uma marca positiva, né? Como um resultado ali paralelo, mas não como o objetivo principal. E aí, Emmanuel finaliza, né, a sua fala dizendo assim: se aspiras a servir ao bem, não te detenhas na cobiça expectante, aquela cobiça, né, que espera, né, a pedir que a possibilidade dos outros te passe às mãos. Olha que bonito isso que Emmanuel fala, né? A caridade não é invejosa, façamos a nossa parte. Então, mais uma vez lembrando que devemos servir com humildade, né? Desejosos de aprender para sermos ainda mais úteis, não para sermos apenas reconhecidos, né? Dentro da nossa possibilidade, de acordo com aquilo que já conquistamos, lembrando que estamos numa caminhada e essa caminhada é para frente. Não devemos ter a preocupação de que hoje não posso fazer essa tarefa porque não tenho habilidade ou recurso financeiro. Um dia teremos, e aí vamos fazendo de acordo com a nossa potencialidade, né? E buscarmos, né, interromper esse ciclo de inveja,
né, por causa das possibilidades alheias que não temos, né? Lembrar que nós devemos temperar as nossas ações, nosso dia a dia, nossa rotina, com amor. Quando nós temperamos, né, com amor, com simplicidade, com humildade, nós vamos acertar mais fácil, né, e fazer o bem naturalmente. A simplicidade deve ser nosso aliado, né, do desejo de servir, construindo nosso movimento na caridade, porque mesmo que a gente pareça assim que está fazendo pouco, a gente está colocando ali um tijolinho na grande obra divina. O que Deus quer? O que Deus está, né, construindo? O que nós fazemos? Nós somos agentes de Deus. Deus age através de nós. Então, através de cada pequeno gesto, pequena ação, nós estamos construindo um mundo melhor, estamos construindo, ajudando, né, auxiliando na grande obra divina. E a gente até pode ficar com essa sensação de que não estamos fazendo nada de muito importante, que estamos fazendo pouco, mas lembrar que essa sensação não deve nos nortear, né? E mesmo parecendo pouco, lembrar, né, de pequenas ações, principalmente, né, com o nosso pensamento, que despende uma energia bem menor, mas é uma ação muito importante e que devemos fazer todo dia, que é orar, né, fazer prece, vibrar, ouvir, dar atenção. Mas a prece, né, ela é um agente do bem muito democrático, muito fácil e que nós usamos muito pouco, né? Nós podemos viver em prece, nós podemos passar o nosso dia pensando coisas boas, enviando vibrações, fazendo bons pedidos, conversar com Deus mais, e nós usamos muito pouco. Pedir pelos outros, né? É uma grande caridade. A gente está usando o nosso tempo, o nosso pensamento, trocando, né? Substituindo pensamentos negativos por bons pensamentos e assim fazendo o bem. Então fazemos para o outro e fazemos para nós mesmos, né? E por último, né? Recordar que nós não precisamos esperar por nada para fazer isso. Não precisamos do recurso do outro, né? E manter sempre, né, o nosso coração, nossos corações sintonizados com o amor. É a forma mais fácil de nós praticarmos a caridade sem inveja, sem vaidade, sem orgulho. E assim, então, encerramos, né, nossa reflexão de hoje. Espero que vocês possam ter aproveitado, assim como eu aproveitei essas reflexões. E espero que nós possamos, né, usar essas reflexões, né, também no nosso dia a dia aí, nos próximos dias, semanas, pela nossa caminhada fora. Então, eu gostaria de finalizar com uma prece, agradecendo mais uma vez a espiritualidade amiga pela oportunidade de servir, ser assim apenas mais uma formiguinha, né? Ajudando, auxiliando, mas também sendo ajudada. Agradecer o amparo espiritual que está sempre conosco, né? Nos assistindo, nos amparando, intuindo. Também agradecer aos que estão ouvindo pela convivência fraterna, pela troca, por mais que estejamos distantes, ainda temos, né, a troca espiritual, a troca fraternal, que com certeza sentimos aqui desse lado também. Que possamos, Senhor, colocar em prática esses ensinamentos com muita tranquilidade, com muita alegria. E peço que essas vibrações de amor que agora recebemos possam ser distribuídas ao nosso redor, nos nossos lares, nos nossos familiares, amigos, que possam chegar também essas vibrações aos lugares de dor, aos lugares em que o aprendizado está difícil,
que possa tornar a convivência e o trabalho mais leve, os fardos mais leves para as pessoas que hoje se encontram em maior dificuldade, seja em hospitais, asilos, presídios, todos aqueles que necessitam da tua luz. Fica conosco, Mestre querido, hoje e sempre. Que assim seja.